Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença, e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego para... Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos e fui lavar-me, e agora vejo. E disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer mais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntava outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que tinha expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe: acredita no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. E o refrão do Salmo continua, segunda estrofe do Salmo de hoje: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com o bastão e com o cajado, eles me dão a segurança. Esse salmo nós conhecemos, esse Salmo 22, algumas traduções Salmo 23, Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Será que nós temos essa certeza no nosso coração? De que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida? Será que eu tenho esta fé em Deus, da certeza de que eu não ando sozinho, de que Ele caminha conosco, que Ele caminha com você, mesmo que você passe por alguma dificuldade, por algum sofrimento, passe talvez por alguma situação na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. Estás comigo com o bastão e com o cajado, eles me dão a segurança. Nós estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma, considerado também o domingo da alegria. Por que o domingo da alegria? Sendo que nós temos mais um domingo, 5º domingo, depois vamos celebrar já domingo de Ramos. Porque a igreja coloca no meio da Quaresma, o domingo da alegria, para que a gente já experimente um pouco da alegria do Senhor ressuscitado. Por isso o domingo da alegria. E aí talvez a gente tenha uma visão errada da questão da alegria, felicidade. A gente parece que sempre espera algo acontecer para ser feliz. Então depois que isso acontecer, eu vou ser feliz.
Um dos meus sobrinhos, essa semana, completou 18 anos de idade. Está feliz da vida, que agora vai poder fazer a carteira e já vai poder se torna de maior, então já vai poder sair e vai comprar o seu carro e tal. Aí depois dos 18 anos, que ele está feliz, ele já está fazendo a faculdade, começou a faculdade esse ano. Aí logo vem a profissão, já trabalha na verdade, mas então o trabalho. Junto com o trabalho, depois que eu arrumar uma princesa, na minha vida, eu vou ser feliz. E daí vai casar. Depois que eu casar, eu vou ser feliz. Não é? Com certeza, gente? Vocês casados, Felicidade plena, não é? Lógico, tem que ser feliz na sua vocação, Aí depois que casa, passou os primeiros anos, Sabe que quando é namoro, noivado, mas no começo tudo é maravilhoso, Os animaizinhos são tudo pequeno, Meu ursinho, meu gatinho, meu não sei o que, Depois de um tempo o risco é que os animais podem crescer, Aí não é mais meu ursinho, é o seu cavalo. Tomara que isso não aconteça, Aí a pessoa casou para ser feliz. Daí ela diz: não, mas agora tem os filhos. Então depois que os filhos crescerem, aí nós vamos ser felizes. E o tempo está passando. Aí vem os filhos crescem. Aí os filhos casam e tem os netos, ele tem que cuidar dos netos, não é? Depois ela pensa assim: não, mas eu preciso, depois que eu aposentar, eu vou ser feliz. Já passou o tempo todo, Porque depois que eu aposento, vai ser uma maravilha, Eu vou ter mais tempo para passear, mais tempo para visitar os parentes, os amigos, e vai ser uma bênção de Deus. Daí aposentou. Só que junto com a aposentadoria vem um pacote: artrite, artrose, coluna, um monte de coisa, não é? As dores, sem contar que aí o esposo vai para ficar mais em casa, E hoje eu falava lá na capela, veio um senhor falar assim: padre, a minha esposa não pode me ver, já que você está aqui, conserta arruma essa janela, faz isso, faz aquilo. E aí a pessoa morreu, esperando algo acontecer para ser feliz. Veja, se nós formos esperar tudo estar bem para a gente ser feliz, sabe quando você vai ser feliz? Nunca. Porque sempre nós vamos ter que aprender a lidar com algumas contrariedades, com algumas contradições na nossa vida. A gente nunca está pleno, gente, pode ter certeza. Quando essa plenitude é só em Deus, só no céu. Aqui nós temos que aprender a conviver com uma certa falta. A certa falta que você carrega, que parece que tem hora que você não encontra sentido no que tem, nas coisas, nas pessoas, esta falta é de Deus, da plenitude, que nós só vamos encontrar essa plenitude no céu. O que é céu? É você se tornar totalmente completo, realizado em Deus. O que é o inferno? A ausência de Deus, é a angústia, é a falta de algo. Isso é o céu e o inferno. Então, colocar sentido na vida no hoje. Por isso que o Salmo é maravilhoso. O Senhor é o pastor que me conduz. Então Ele nos conduz, e isso exige fé. Ele te conduz. Ele conduz a sua história, a sua caminhada, a sua família. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Talvez esse salmo está aberto lá na sua casa, na sua Bíblia. Às vezes fica aberto ou nesse ou no Salmo 90, Mas se você ler, já é uma grande coisa. Lê pelo menos o Salmo 90 e o 22. Então, esta certeza de um Deus que cuida de nós. Um Deus que quando vai escolher Davi aqui, ele era o último dos irmãos. Era o menor, era o mais novo. Mas aí o que está escrito aqui? O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Talvez na nossa caminhada, aqui na igreja, nas pastorais, movimentos,
Talvez, se fôssemos olhar por capacidade, muitas pessoas nem teriam dado o seu sim, mas acreditaram na voz de Deus, no chamado de Deus. Acreditaram que Deus ia conduzir, assim como aqui Deus escolheu Davi, que eles tinham até deixado lá no campo cuidando das ovelhas. Não, já tem 7 aqui, esses aqui são mais robustos, mais fortes, são os mais velhos também. Deus não vai escolher Davi, e foi justamente Davi que Deus escolheu. Aí no Evangelho, hoje, a cura do cego. Nós estamos fazendo um caminho, né? Nós começamos a primeira semana da Quaresma, ouvindo sobre o Evangelho da tentação de Jesus. Da segunda semana, foi o Evangelho da transfiguração. Terceira semana, semana passada, Evangelho da samaritana, não é? Não rimou, né? Tentação, transfiguração, samaritana, não é? Hoje o Evangelho da cura do cego. Agora eu quero ver se vocês estão bons de liturgia. Semana que vem, qual vai ser o Evangelho de semana que vem? Evangelho da ressurreição de Lázaro. Então nós estamos fazendo essa caminhada, né? Aqui começa o Evangelho dizendo, né? Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Jesus viu o cego de nascença. Tinha outros doentes ali, tinha outras pessoas que precisavam, mas talvez o desejo desse cego era de ser curado. O desejo dele era que Jesus o tocasse. Jesus te vê no meio da multidão, mas Deus te vê e te olha de maneira individual. Mas isso exige fé também. Então, quando você comungar hoje, seja comunhão material, seja comunhão espiritual, comungue com a certeza: o Senhor está comigo, o Senhor me vê, e me vê diante da minha necessidade, porque a sua necessidade é diferente da necessidade do irmão. Então você precisa apresentar a sua necessidade a Deus. É interessante quando Jesus cura aquele paralítico, por exemplo. O paralítico estava ali, diante da piscina, não conseguia pular na piscina, porque por ser paralítico, outros pulavam na frente dele. E aí Jesus chega, olha ele ali naquela situação e pergunta a ele, olha só, Jesus perguntou para o paralítico: o que você quer? Ou melhor, você quer ser curado? Eu fosse o paralítico e dizer: não, quero não, está muito bem aqui, eu estou... Olha que pergunta, parece uma pergunta nada a ver, né? Jesus perguntava para o paralítico se ele queria ser curado, mas ele precisava ouvir o paralítico: eu quero, Senhor, ser curado, eu quero sair dessa paralisia. Então, apresentar a Deus também a sua, talvez sua cegueira, não uma cegueira física, mas espiritual. Jesus viu um homem cego de nascença. E aí os discípulos perguntaram a Jesus: mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? E aqui nós entramos numa situação que muitos de nós acreditamos: está acontecendo isso comigo porque Deus está me castigando. Está acontecendo isso comigo porque lá atrás eu fiz coisa errada e isso é um castigo de Deus. Não tem gente que pensa assim? Gente, se fosse por questão de castigo, é só nós olharmos o mundo de hoje. Esses aí que estão aí promovendo as guerras, ou o nosso país aqui, a corrupção e tal. Se fosse por questão de castigo, esses todos aí tinham que todos morrer de doença grave. Não é verdade? E muitos não vão nem ter doença. Por quê? Porque nós não temos resposta. Primeiro, não temos resposta para tudo. Mas uma coisa é certa: Deus não castiga. Tem até o ditado popular, né? Deus não mata, mas castiga. Não, Deus não castiga, porque Deus é amor. Se Deus é amor, como é que Ele vai castigar? Se Deus é amor e misericórdia, que está lá na primeira carta de São João, Deus é amor, Ele nunca deixará de ser amor, de ser misericórdia. Antigamente estou terminando 2 livros, na verdade. Um é sobre propósito
uma vida de propósito, usando um pouco da logoterapia, o sentido de vida, e um outro é sobre a cura da nossa árvore genealógica. Mas eu estou combatendo um pouco uma visão que nós tínhamos, muitos de nós no meio religioso. Qual era a visão? E aí nós, às vezes até da renovação carismática, eu também faço parte, fiz parte por bastante tempo, grupo de oração, a Canção Nova, que era assim: essa situação está acontecendo na minha vida porque existe uma maldição lançada sobre os meus antepassados. Então, se existe alcoolismo, essa era uma visão que se tinha, errada, da questão teológica. Se existe hoje pessoas alcoólatras na minha família, é porque esta maldição vem lá dos antepassados, dos bisavós, dos avós, e chega até agora essa geração. Então nós temos que quebrar esta maldição, muita depressão na família. Então nós temos que quebrar esse mal. Essa era uma visão que se tinha. Porém, nós acreditamos enquanto igreja que no dia que você foi batizado, o que aconteceu? Você foi liberto. As crianças do pecado original, porque não tinham outro pecado, mas quando a gente batiza um adulto, perdoa todos os pecados passados também. Agora, no nosso sábado santo, vamos batizar aqui, não sei se é 18, 19 ou 20 adultos, nós vamos batizar. Esses adultos não precisam confessar para batizar, não, porque o batismo apaga todos os pecados, né? Aí tem gente pensando, por que eu não deixei para ser batizado adulto, não é? Não precisaria confessar com o padre. Então, nesse dia do batismo, eles vão ser libertos de tudo, gente, todos os pecados, toda a maldição, porque o batismo ele rompe com tudo. Então como é que eu vou herdar uma coisa dos meus pais, sendo que eu sou batizado, e a partir do batismo me tornei uma nova criatura, um cristão? Mas e aí, por que acontecem essas coisas que vai passando de pai para filho, às vezes essas realidades que eu trouxe, entre outras, né? Porque existe uma questão genética também, aí pela genética nós podemos falar de rezada aí. Questão genética, na genética daquela família, tem talvez uma tendência mais a câncer, a depressão. Então podemos rezar nesse sentido, rezar para que Deus também, e também tem a questão da convivência. Imagine um jovem que convive com o pai que é alcoólatra, vê o pai tomar todos os dias bebida alcoólica, o que vai acontecer? A possibilidade maior também dele se tornar um alcoólatra. Mas não que nós não podemos rezar também nessa situação, mas para que a gente reze de maneira correta. Então aqui eles perguntaram, né? Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu o quê? Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele, para que a graça de Deus. Então Jesus fez ali a saliva, o barro lembra lá a criação, lá no livro do Gênesis, onde Deus cria o ser humano do pó da terra, do barro da terra. E aqui Jesus cura este homem, mas não cura só a sua cegueira física, porque depois da cura de Jesus, este homem começa a anunciar que Jesus o tinha curado, começa a anunciar a Jesus Cristo. Então Deus ele quer nos curar não só do nosso físico, Deus quer nos curar também da nossa cegueira espiritual, para todos nós nesse final de semana. Curar da nossa cegueira espiritual no sentido de que a gente comece a ver mais as coisas boas na nossa vida. Você agradeceu hoje quando acordou? Muitos de nós não agradecemos. Você já agradeceu pela água que você bebeu hoje? Eu já fiz missão em muitos lugares do Brasil, inclusive no norte e nordeste. E uma vez eu fui em uma missão lá em Belém, vieram buscar mais 4 horas depois de Belém para chegar. Em Belém eles tem o Círio de Nazaré, né, que é famoso, e eles fazem depois nas comunidades menores, nos bairros, nas cidades menores, melhor dizendo, o pequeno Círio de Nazaré. E eu fui para um desses círios, para conduzir lá, eram 2 dias ali de festa e tudo mais. E eu fiquei em uma casa onde eu tomei banho de caneca. Não se tinha chuveiro, porque quase não tem água também.
daí a água do chuveiro vai gastar muita água. Então, olha a realidade. Será que nós agradecemos a Deus pelas coisas que nós temos? Ou nós estamos tão pessimistas da vida que nós só reclamamos? Uma pessoa que murmura demais, reclama demais, não atrai a bênção de Deus. A murmuração é o louvor do capeta. Murmuração é o louvor do encardido. É a pessoa que já acorda mal-humorada. Misericórdia, né? A pessoa que você fala um bom dia só se for para você. Tem gente assim às vezes. Não, louvar a Deus, bendizer a Deus, né? Deus quer nos curar, nos restaurar. Para quê, irmãos? Para que nós vivamos uma vida que tem sentido. Olha o finalzinho da leitura de hoje. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Desperta tu que dorme, levanta-te. Eu posso ficar rezando aqui sentado, né, pedindo a Deus para que as coisas aconteçam na minha vida. Senhor, eu rezo, me ajuda. Senhor, eu preciso emagrecer. O Senhor tem que agir na minha vida. Vem em meu auxílio. Ele vai agir desta forma? Sim ou não? Porque tem coisas que nós precisamos fazer. Tem coisas que eu preciso botar os pés no chão, fazer um esforço e me levantar. É isso que a leitura está dizendo. Levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Tome uma atitude na sua vida, tome uma atitude cristã. Você e eu, nós temos todos os motivos para desanimar, e é isso que o capeta quer fazer, deixar com que as pessoas se entristeçam, percam o sentido da vida, não ver mais Deus nas coisas, daí deixam de rezar, deixam de buscar a Deus. Mas hoje a liturgia, neste domingo da alegria, está nos alertando: levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Então, que esta liturgia de hoje, deste final de semana, vamos pedir ao Senhor que esse tempo de quaresma seja uma oportunidade única para curar nossas cegueiras espirituais e renovar a nossa visão de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.